Falamos no domingo, na terça, e hoje vamos encerrar Fatos Bíblicos no Monte 3. Jesus Cristo passou por uma transfiguração em um monte. No capítulo 17, Mateus 1-9. 1-9. Então diz as Escrituras Sagradas: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Olha, veja que o que acontecia aqui, nem os 12 discípulos poderiam ver. Jesus sabe o que faz, não levou os 12, levou 3, Pedro, Tiago e João, para esse monte, porque iria ocorrer ali algo que hoje ninguém entenderia, ninguém teria capacidade de entender, uma transfiguração. Então, a figura de Jesus, a pessoa física de Jesus, transfigurou-se, elevou-se naquele monte e transfigurou-se. Tipo assim, deixou de existir a figura física de carne e osso e passou a existir uma figura agora de fogo, uma estrutura de fogo, uma estrutura na 4ª dimensão. E nem todos estavam preparados para ver isso. Só esses 3 aqui. Então ele chamou Pedro, Tiago e João. Eram os mais próximos dos 12, eram os mais próximos de Cristo. Eles conduziu em particular, veja, em particular, guardou o segredo. Chamou os 3, não chamou os outros. E falou, nós vamos aqui e não diga a ninguém não. Então foi em particular, a um alto monte. Então, como sempre, esses dias nós estamos trazendo a palavra a vocês, falando de monte, milagres que aconteceram, revelações, profecias. E aqui foi mais um monte em que aconteceu a transfiguração. Transfigurou-se diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol. Deixou de ser carne e osso, passou a ser uma estrutura de fogo mesmo, de energia. É como você olhar, a gente não consegue nem olhar o tempo inteiro para o sol assim. A gente tira as vistas. É uma energia muito forte o sol. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então deixou de se ver Jesus, carne e osso, a roupa que ele estava, e passou a ver agora só luz. Tanto no rosto como no corpo. As suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes... e transfigurou-se diante deles. Jesus queria só que eles vissem isso. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Olha que coisa. Aqui prova a salvação de Moisés, aqui prova a salvação de Elias. E eles começam a se comunicar com Cristo. E Pedro, tomando a palavra, disse, sempre Pedro, né? Pedro não levava segredo para casa. Ele questionava, falava, ele era o primeiro a tomar a palavra e falar. Disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui, se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. O Pai entra em cena aqui, nessa nuvem. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. Esses 3, talvez se fossem os outros 9, desceriam o monte correndo, ou não ia entender nada. Mas os 3, quando ouviram aquela voz, tiveram grande medo. Até então Pedro estava ali, querendo dialogar com Moisés, Elias e Jesus. Quero conversar com vocês. Imagine, Pedro e Elias vêm numa dimensão e Tiago e Pedro estão querendo fazer uma tenda. Faz uma tenda aqui para passar a noite aqui no monte. Quer dizer, ele não entendeu nada. Ele perguntou, quer que eu faça uma tenda? Quer que a gente faça uma tenda para vocês 3 ficarem aqui? Talvez de noite tenha muito frio, tenha chuva. Não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Aproximando Jesus, tocou-lhes e disse, levantai-vos, não tenhais medo. Aproximando-se Jesus, disse isso a eles. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus.
E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Então Jesus Cristo já estava mostrando, eu aqui me elevei, meu corpo se elevou, eu fiquei como uma energia, como o sol, e no dia que eu for ressuscitar, vocês vão ver a minha ascensão aos céus. Vocês vão ver de novo um fato parecido. E foi assim mesmo quando Jesus ascendeu. Cerca de 500 pessoas viram Jesus ascendendo aos céus. Então isso se deu em um monte. A ninguém conteis essa visão até que o homem seja ressuscitado, o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Então aí, Mateus 17, 1 a 9. Então diga assim: transfiguração acontecida no monte. A crucificação, vamos ver agora em um outro monte também, Lucas 23, do 33 ao 37. E quando chegaram a um lugar chamado a Caveira, Lucas 23, 33 a 37. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. E os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E esse lugar chamado Caveira é um lugar alto, era também um monte. E quando você vai a Jerusalém, você vai nesse lugar também e vê que esse lugar é um lugar alto, em um lugar alto. Cristo ascendeu aos céus em um monte. Nesse texto aqui, você vai ver isso em Atos 1, 4 a 12. Abra aí no livro de Atos 1, 4 a 12. Então Jesus Cristo teve a transfiguração em um monte, ele foi morto em um monte, na cruz, ali também num lugar alto, e agora Cristo ascendeu aos céus em um monte. No capítulo Atos, capítulo 1, 4 a 12. Olha o texto, diz assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Queriam saber de um tempo. Jesus responde desse jeito: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, e o qual está perto de Jerusalém, à distância de um caminho de um sábado. Então, olha aqui, quando houve a ascensão, foi em um monte chamado das Oliveiras. Aqui, o Senhor Jesus ascendeu aos céus, deixando um comando para eles, que eles ficassem em Jerusalém para receber o poder do Espírito Santo, buscassem a Ele
em Jerusalém, fique em Jerusalém. Que aí você dá a sequência aqui, vai para Atos capítulo 2, que é justamente o Pentecostes, quando ocorre o Pentecostes. Interessante que nesse episódio, cerca de 500 pessoas estavam. Quando vão para Jerusalém, lá esperando o dia de Pentecostes, esperando o batismo, já tinha 120. Já diminuiu, é uma quantidade grande, 380 pessoas. 500 receberam o último comando de Cristo. Então era para aqueles 500 todos estarem lá em Atos. E na verdade só tinha 120. De 380, vendo o que viram, se dispersaram. Então isso é uma coisa assim que a gente tem que entender, que a resistência é você ser. É você ser, é você crer, é você ser o último. Até porque a Bíblia diz: os últimos serão os primeiros. Então, quem vai resistir até o final? Quem vai ficar até o final? Quem vai subir? Quem vai se salvar? Quem? Então, essa resistência é o seu troféu, essa resistência é a sua competição interna. Você competir com você mesmo. Eu não vou trair minha consciência, eu vou continuar na minha salvação, eu vou continuar na presença de Deus, eu vou continuar buscando a Ele, dê o que dá. Aconteça o que acontecer, eu vou estar na resistência. Então aqui foi, mais uma vez, o monte chamado das Oliveiras, onde Jesus Cristo ressuscitou, ascendeu aos céus em um monte e ascende aos céus em outro. No versículo 16, ele morre em um monte e ascende em outros. Na verdade, ele ressuscitou lá na sepultura. Jejum no monte o Senhor proverá. Vamos aí agora para Gênesis 22, 14, para ver o que o Espírito Santo colocou em nosso coração para ser o tema deste mês de março. Gênesis 22, 14. Na verdade, em todo o capítulo de Gênesis. Gênesis 22. Esse texto é o texto base da informação dessa campanha. Vamos ver 22, 1. É muito interessante você ter isso na sua cabeça, porque esse texto aqui foi Deus escolheu, antes dele, Deus tinha escolhido Noé, que foi na época do dilúvio, que os homens se davam em destruição. Deus escolhe Noé e salva Noé, uma equipe de pessoas e mais pessoas. Aqui já foi um tempo em que Deus fez uma aliança com Abraão. Ele faz uma aliança com Abraão. Ao ver toda a situação de todas essas pessoas naquele tempo, eu falei aqui na terça-feira sobre essa região que Abraão morava antes de vir para aqui, era a região do Iraque. O Iraque hoje. Nessa região do Iraque tinha duas cidades famosas, Babilônia e a cidade de Ur dos Caldeus. Essa Ur dos Caldeus está sendo mostrada até agora nessa novela Gênesis. Ur dos Caldeus. Duas cidades bem desenvolvidas e bem evoluídas naquela época, como se fosse Nova York e Paris hoje. Então teria ali duas grandes cidades. Nessa cidade chamada Ur dos Caldeus, que são os iraquianos hoje, Abraão nasceu. Há esses dias até o Papa foi rezar uma missa lá. Como Abraão sendo patriarca de 3 religiões monoteístas. Religiões de um Deus só. Monoteísta, um só Deus. Que foi o cristianismo. Nós reconhecemos Abraão na Bíblia. Os judeus chamam de pai Abraão. Reconhece Abraão. E os católicos, os muçulmanos, católicos, evangélicos e muçulmanos. Os muçulmanos também reconhecem um Deus só que aí desvirtuou tudo. Começam com Abraão bem, depois desvirtua, eles substituíram Jesus Cristo por Maomé,
Maomé é o Deus deles, o profeta maior, e escreveu o livro chamado Alcorão, que é o livro dos muçulmanos, a Bíblia dos muçulmanos. Mas a gente ouve falar, a gente sabe mais ou menos como esse povo tem uma idolatria terrível, se matam e matam pela fé. Então nós estamos de um outro lado totalmente diferente. E aqui Deus chama Abraão, vamos ver no versículo 1. Aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, ali, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então, aqui era decisão na montanha, em uma montanha. Levantou Abraão pela madrugada e abordou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, a Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto. Levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão aos seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até ali, havendo adorado, tornaremos a vós. Então aqui, Abraão, uma viagem longa, a pé, chega num determinado momento na altura do monte, ele deixa os 3 empregados dele, porque não podiam ver o que ele ia fazer. Ele ia sacrificar o filho. Veja que Abraão já tinha tudo, diga assim, tudo. Abraão tinha tudo. Ele não tinha um filho. Às vezes a gente pensa que depois que você se batiza, se casa, se converte, tal, está tudo certinho, é que você acha que está certinho. Não, minha vida agora está bacana, eu paguei minhas dívidas, Jesus me curou, meu casamento está abençoado, minhas finanças organizadas, está tudo certinho. Aí a gente pensa assim, pronto, agora é só esperar o dia do Senhor nos chamar. É o dia que, não sei, talvez dure 60 anos, dure 50, 40, determinado dia que eu vou morrer, Deus vai me chamar. Mas não é assim. Abraão aqui estava com a vida toda organizada. Tinha um sonho que ele não tinha, o filho. Aí Deus dá aquele sonho que ele tinha de ter o filho. E Deus disse a ele: não é Ismael, o teu filho das tuas entranhas, esse eu vou continuar a minha aliança. Aí Abraão sobe, e Deus sabia, falou para ele: quero o seu filho para mim. Essa concepção no coração de Abraão foi, ele tinha tudo, e agora ele ia entregar o tudo. Que ele não tinha felicidade antes de ter esse filho. Ele queria agora. Por que Deus deixou ele ter esse filho com 100 anos? Primeiro, para mostrar a ele o seguinte: olha, esse filho que você tanto espera é um projeto meu na terra. É você, Isaque, depois seria Jacó. E esse filho, você vai entender que nenhum homem com 100 anos faz filho. Você nunca viu isso, Abraão, e você nunca vai ver, e eu vou lhe dar um filho. Então Deus sabia o seguinte, que aquela gravidez, Abraão sabia que aquela gravidez não foi pelo físico de Sara e pelo físico de Abraão. E Sara deu risada de toda a situação. Abraão creu que ia ter esse filho com 100 anos. Coisa impossível, difícil. Um homem. A Bíblia diz que Sara já não tinha os costumes das mulheres. Então ela riu. Ela não tem mais os costumes, eu estou rindo da situação. Né? E ele também sabia da potencialidade dele como homem. E como vou ter esse filho? Só que o filho veio. O filho veio, nasceu. Quando nasceu, porque foi que ele... Quando a gente sabe que foi Deus que nos deu as coisas, a gente não se apega a ela. O grande ensinamento disso aqui, desse texto, é isso. Tem muitas coisas que você tem que entender. Eu pedi a Deus, mas quando Deus te dá, você nem lembra. Você nem lembra que foi Deus que te deu. Você nem lembra da oração. Você nem dá um testemunho. Você nem agradece. Você nem conta. Esqueceu, passou o tempo, consegui. Na mente da gente é sempre assim: eu consegui, eu sou, eu posso.
Eu vou resolver. Na mente da gente, a carne, a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Na mente da gente, no nosso corpo, onde a gente habita, nesse templo que você habita, seu corpo, a carne milita o tempo inteiro contra o espírito, contra as coisas de Deus. O tempo inteiro ela quer vanglória. O tempo inteiro ela quer o troféu. Quando você se derrota, você é um derrotado. Quando você tem uma vitória, a vitória foi minha. A vitória não foi de Deus, não. Então Abraão, ele teve a concepção. Abraão era um assassino? Não. Abraão era um grande homem? Era. Até porque Deus fez uma aliança com ele. Deus chamou ele. Deus não ia fazer uma aliança com qualquer um. Então ele fez com uma pessoa que tinha condição, que era uma pessoa quase que perfeita diante de Deus. Então Deus vai e faz uma aliança com ele. E aí ele entendeu nesse processo, enquanto o filho foi crescendo, veja que o filho subiu um monte andando, não era mais um bebê. Ele já devia ter talvez 7, 8, 10 anos. E ele subiu um monte, junto com Abraão e os empregados de Abraão. Abraão tinha 318 funcionários. Bota aí na folha da tua empresa aí, 318 funcionários hoje. Quanto é que dá por mês de salário para pagar esse povo todo? No mínimo, salário mínimo, 318 mil. Como os encargos dobram, 600 mil de salário por mês. Então Abraão era um homem de posse, muito rico. Tão rico que o sobrinho teve que separar dele. Agora Deus, o menino vai crescendo, 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 crescendo. Deus, ele precisava, Deus precisa confirmar isso, não para ele Deus, mas para nós. Confirmar o seguinte: olha o que um homem pode fazer por amor de mim. Quem fez mais tudo foi quem? Jesus Cristo. Jesus deu a vida por nós. Jesus deu a vida. 100.000%. Ninguém jamais vai fazer, ninguém jamais fez o que Jesus fez. Acabou. Ressuscitou no terceiro dia, rápido. Pronto. Mas Abraão, Jó, os heróis da Bíblia, Jó, Daniel, todos eles fizeram coisas impossíveis, que não eram normais qualquer um fazer. E fizeram coisas grandiosas para Deus. Abraão viu aquele menino crescer. Vai. Chega um momento agora, Deus diz a ele: eu quero, olha aí no 2. Toma agora o teu filho, teu único filho. Olha como Deus ainda machuca ele. Toma o teu filho, teu único filho, Isaque. Deus ainda fala o nome. A quem amas, olha Deus machucando mais ainda. Era muito fácil Abraão levar alguma pessoa para sacrificar que ele odiava, um inimigo. Muito fácil. Quer para sacrificar quem? Fulano? Com o maior prazer. O maior prazer. Oh Deus, obrigado, que o Senhor está me dando a permissão de eu eliminar aquele adversário. Aí Deus diz: o teu filho, teu único filho, Isaque, Deus fala o nome, a quem tu amas. O texto é muito rápido e vai machucando. Vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Aqui, você lê isso aqui 1 milhão de vezes. Agora, para você ter uma revelação de Deus nesse texto, porque é muito profundo. Muito profundo. Abraão não poderia contar isso a ninguém. Tanto que ele chegou com os caras, os empregados dele, no momento, e dali em diante ele sai com a criança. Porque Abraão já tinha 100 anos. Abraão chegando em qualquer lugar dizendo: Sara, Deus mandou ir para o monte, sacrificar Isaque. Sara ia reunir os empregados. Gente, Abraão, 100 anos, está maluco. Abraão está maluco. Abraão foi levar Isaque amanhã de madrugada para matar para Deus. Que Deus é esse? Já iam questionar Deus. E Abraão está doido. Questionar Abraão também. Iam pegar o filho, acabou. Então ele faz calado. Até os empregados dele, quando ele fosse sacrificar o Isaque, os empregados iam pegar Abraão.
amarrar, talvez até matar, fazer alguma coisa com Abraão. Você matar uma criança? Uma outra coisa interessante que eu quero chamar a sua atenção, essa tarde e noite, é que do 2 para o 3, pergunta aí onde é que Abraão questionou, colocou Deus em prova, ele já conhecia a voz de Deus. Quem conhece a voz de Deus, Augusto, vou lhe dar um carro. Glória a Deus, Senhor, obrigado, Senhor. Augusto, vou lhe dar 1000 igrejas. Obrigado, Senhor, beleza. Aí eu estou conhecendo a voz de Deus, né? E a bênção vem. Deus fala e a bênção vem. Augusto, vou lhe dar um dom específico aí, 10 paralíticos vão andar. Oh Deus, beleza, os 10 paralíticos andam. Aí um determinado momento, essa mesma voz, esse mesmo Deus diz: Augusto, agora é o seguinte, entrega a igreja. Mas Deus, eu vou confirmar, eu acho que meu ouvido está com cera. Acho que eu não limpei meu ouvido, está com um problema aqui. Você está entendendo? Vinte coisas, 30 coisas Deus fala a você, oh que benção, muito obrigado, Senhor. Daqui a pouco Deus fala uma coisa lá que você não quer. Aí você diz: não, eu estou doido, eu estou maluco. Deus não ia fazer isso. Eu estou maluco, Deus não ia pedir para eu matar meu filho Isaac. Do versículo 2 para o 3, Abraão foi repousar e de madrugada acordou. Eu vou abrir um jejum, eu vou orar 40 dias, 40 noites. Sara, vem cá, Sara, senta aqui. O que é? Deus fez isso, isso e isso. Eu tô velho, né, Sara? Porque jamais Deus ia falar com isso. Pedir um filho para um pai matar um filho. Então assim, gente, o que é que viria daqui em diante? Daqui desse momento viria o quê? Uma nação, aliança confirmada, a nação Israel. Isaac iria crescer, adulto, ia ter filhos. Teve Jacó e Esaú. Esaú vai para um lado, Jacó fica para o lado que Deus queria, mantém a aliança. Jacó tem 12 filhos, os 12 filhos formam Israel, as 12 tribos de Israel. Uma nação que tem uma comitiva brasileira lá hoje, foi ontem para Israel. 2 ministros, uma comitiva, o filho do presidente, para ver lá o país que já vacinou 80%. Vai ser o primeiro país no mundo a terminar a vacinação. O nosso Israel, a nossa nação, a nação do nosso Senhor Jesus Cristo. 100%. E foram ver um spray nasal que aplica quando a pessoa está lá, morre, mas não morre. Um spray que está sendo testado lá, foram ver isso lá. Então, olha a tecnologia de um país desse. Nunca Israel passa vergonha em nada. O Brasil lançou um satélite a semana passada, quem soube aqui? Primeiro satélite brasileiro o Brasil lançou. Israel já tem satélite lá há 50, 40 anos, já tem satélite lá em cima. Então, você entende que Deus queria fazer por esse gesto de Abraão, esse gesto dele aqui, Deus queria fazer um negócio muito grande. Era uma nação, um povo, e desse povo viria nosso Senhor Jesus Cristo. Não era pouca coisa, não. Por isso que Deus exigiu muito dele. E aí você pensa assim: eu estou com 80, 90 anos, eu vou diminuir minhas orações, eu vou diminuir a minha frequência à igreja, eu estou agora só para Jesus me chamar. Nada disso. Deus tem um projeto, Ele sabe até que idade você vai viver e até quando Ele vai estar capacitando você. Por quê? Porque Ele não fez aqui com um jovem, porque Ele não fez com outra pessoa.
Ele fez isso aqui com Abraão. Foi com Abraão. Antes de você partir, eu tenho um negócio para realizar com você. E você não vê do versículo 2 ao versículo 3, Abraão chorar, questionar. Essa estrutura é a estrutura que você tem que ter. Uma estrutura de fé. Uma estrutura de firmeza. De um homem decidido, de uma mulher decidida para as coisas boas de Deus. Ou é ou não é. E se é, vou manter. Não volto atrás por nada. É essa atitude. Então no versículo 2 a 3, você não vê. Deus fala no 2, Deus fala no 1 e no 2. Veja, e aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão. Provando, eu quero ver se você me ama. Eu quero ver, Abraão, se você tem fé. Eu quero ver, Abraão, se você com 100 anos aprendeu tudo que eu te ensinei. Eu quero ver. Porque de você agora virá grandes coisas. É a descendência que a pessoa vai deixar na terra. Aí o Senhor no versículo 2 explica tudo claro. E encerra aqui a participação de Deus, aqui já não fala mais. Do versículo 3 em diante, começa a narrativa da história de Abraão. Abraão levanta de manhã, de madrugada, com 100 anos, viu? Vou levantar às 10 da manhã, vou dormir mais um pouquinho. Vou assistir um programa aqui na TV, e lá às 10 da manhã, tem uma luta no MMA, eu vou assistir, 10 da manhã eu vou acordar. Tem conversa. Hoje é sábado, amanhã é domingo, vou dormir até mais tarde. Acordou de madrugada. Acordou de madrugada. Tudo é sacrifício. Acordou de madrugada e tomou consigo 2 moços, e Isaque seu filho. Cortou a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar. Vamos seguir aqui. Vamos seguir que isso aqui é muito forte para o teu coração. Disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, a adoração naquele tempo era assim: tornaremos a vós. Esse homem foi que criou o dízimo. Ele morava em cabanas, em tendas, regiões. Não tinha assim muros, uma cidade como Jericó, cercada de muros dentro da cidade. Ele morava em cabanas. E esse homem tinha o gado dele, os pertences dele, e 318 empregados também, cada um nas suas tendas. Aí, você sabe, ele tinha um altar de pedras no monte, que ele fazia o sacrifício para o Deus de Israel. Aí ele colocava homens lá, 10% da renda dele, para guardar aquele altar, para não vir um filisteu e fazer o sacrifício para outro Deus naquele altar. Foi daí que surgiu esse negócio de dízimo. Eu aprendi isso com os judeus. Aí, ele foi para esse lugar adorar, tornaremos a vós. Tomou Abraão o holocausto, tinha que ter a lenha, tinha que ter um animal para ser sacrificado para Deus. Deus, eu te adoro, eu mato aqui esse carneiro, eu te adoro, Senhor. O Deus que fez o céu, o mar e a terra. Os outros faziam isso, matavam um animal. Estou matando esse animal aqui para Nana. Nana era a rainha dessa cidade, Ur dos Caldeus. E cada lugarzinho tinha um Deus. A coisa era tão séria naquele tempo, de respeito aos deuses, que um povo vencia outro povo. Só dava vitória quando tirava o Deus. Essa estátua aqui sai e coloca aqui o meu Deus. Acabou, venceu a guerra. Todo povo tinha um Deus, uma estátua, ou várias estátuas. E tinha que chegar naquele templo, entrar, tira essas imagens daí, eu vou colocar as nossas, a nossa fé. Era uma disputa. Todo mundo ninguém dava um passo sem Deus. Hoje a gente tem muito ateu, a gente tem muito ateísmo no mundo, tem muita gente que não quer nem saber de Deus. Ou entra numa religião, sai, entra em outra, sai, entra em outra, sai. Naquele tempo não, ninguém. Quando mudava para uma cidade, levava os ídolos na capanga. Pega aqui, bota as imagens aqui e leva. São os meus deuses. E aí Abraão tinha o Deus que fez o céu, o mar e a terra. Ele não tinha uma imagem de Deus.
Ele falava assim, o Deus que fez o céu, o mar e a terra. Aí ele leva o holocausto, a lenha, e no 6, pôs sobre Isaque, seu filho, tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, olha aqui agora a linguagem que nós devemos ter. E disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Quem pergunta isso é o filho. Porque o filho estava acostumado a ir com o pai. E sempre o pai matava um animal. Nesse dia o filho vê a lenha, o cutelo, a parte de fazer o fogo, queimar o fogo, e não vê nada de animal nenhum. E ele pergunta, olha como é que Abraão responde. Se Abraão dissesse assim, vai ser você, o menino ia descer a montanha correndo. Meu pai, o senhor está maluco. O senhor é um homem de Deus, mas agora o senhor ficou doido. O senhor vai me matar? Se ele dissesse, não filho, a gente vai arrumar um carneiro ali, ele estaria mentindo. E a verdade ele não podia falar para o menino. O que é que ele fala? Olha o que é que ele fala nos 8. E disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. Essa é a sua linguagem. Está faltando dinheiro do cartão de crédito? Deus vai prover o pagamento desse cartão de crédito. Está faltando dinheiro para completar a compra do carro? Deus vai prover o resto do dinheiro para comprar esse carro. Se você diz, não tem, eu não sei como eu vou pagar as contas esse mês, eu não sei como eu vou pagar esse cartão, eu não sei como eu vou trocar os pneus do carro, eu não sei como eu vou pagar a prestação da casa, você como crente já está fechando todas as portas para você mesmo. Então ele disse o quê? Meu filho, Deus vai prover. Entendeu? Você coloca Deus no negócio. Deus vai prover o dinheiro do cartão, Deus vai prover a troca dos pneus, Deus vai prover minha lua de mel, Deus vai prover o meu casamento, Deus vai prover minha casa própria, Deus vai prover a minha cura, Deus vai prover, Deus vai prover, Deus vai prover. Toda vez que você fala isso, você está colocando Deus no negócio. Você está colocando o Senhor, e o Senhor não entra em nada para perder. Meu filho lá na terra está colocando o meu nome na providência do cartão de crédito. Meu filho está colocando o meu nome, minha filha, meu filho, na providência do meu casamento. Do casamento dele. Entendeu, igreja? Então essa linguagem aqui você tem que ter 24 horas e para sempre. Deus proverá para si. Não é possível que nós aqui temos estudos, Abraão não tinha. Alguém aqui frequentou o 1º grau, 2º grau, universidade, tem formados aqui dentro. Não é possível que a gente deixe a nossa mente se corromper. E por que a de Abraão não se corrompeu? Sem estudo. Deus falava com ele, ele ia. Esse Deus está falando comigo, eu vou. Faça isso, eu ia. Faça isso, eu ia. Mas era um homem que não voltava. A gente tem o exemplo dele, exemplo de Daniel, exemplo de Esther, exemplo de Jesus, exemplo de Paulo, de Pedro. Milhares de exemplos na Bíblia. De que fizeram a mesma coisa que ele, que Abraão. Abraão tinha que exemplo para seguir? Ninguém. Antes dele, talvez a história de Noé, só. Não tinha história nenhuma. A gente tem uma Bíblia para ler. E aí, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Então diga assim, Senhor Deus, eu não vou selar com a minha boca a falta de alguma coisa. O Senhor, meu Deus, vai prover em toda a minha vida. Amém? Essa atitude. No 9, chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar, pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão,
tomou o cutelo para imolar o seu filho. Então ele pega o cutelo, no sul da Bahia usa muito para tirar cacau. Ele pegou o cutelo, que tira para tirar o cacau assim, ó, é um negócio de ferro desse tamanho assim. Ele pega, suspende a mão, o filho amarrado, depois ele ia queimar, derramar o sangue primeiro para depois queimar. E ele faz o gesto. Quando ele faz esse gesto, olha o que acontece aqui, ó. Estendeu Abraão sua mão no 10, tomou o cutelo para imolar seu filho. 11. Olha a providência de Deus aí, ó, na tua vida. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus. Tudo isso que ele foi provado, foi para Deus zerar no coração dele a dúvida sobre Abraão. E o próprio Abraão, eu sou de Deus. Porque o que Deus me pediu aqui foi a mais forte em toda a minha vida, eu com 100 anos. E para ficar essa história para mim, para você. Então, todas as vezes que você deixa algo muito forte, em prol de Deus, em prol do Evangelho, em prol do reino. Ainda hoje eu estava conversando com a pessoa agora de manhã e falando sobre isso. É isso que é testemunho que você dá, seu testemunho onde você vai. Fez um negócio ali, perdeu 10 mil. Pronto. Mas seja um homem de Deus. Eu não vou nem dizer ser homem para não lhe ofender. Seja um homem de Deus. Assuma o prejuízo, mas não cause vergonha ao Evangelho. Perdi aqui, fui um pouco inocente no negócio, fui um pouco assim precipitado. Todo mundo erra, todo mundo acha, eu vou ganhar não sei quanto, e às vezes não ganha. É normal de negócio. Mas depois você chega lá e diga: não, eu pensei mal, calculei mal, sou adulto, sei o que estava fazendo, perdi, tome aqui o que é seu. Tome aqui o que é seu. Depois Deus vai lhe dar esses 10 mil, 20 mil, não sei quantas vezes mais. Porque você não mentiu, não envergonhou o nome de Cristo. Perdeu ali, vai ganhar adiante. Estou com saúde. Ontem, foi quinta-feira agora, hackearam o meu Instagram. 57 mil pessoas. E um cara da Turquia entrou como se fosse o Instagram para pedir minha senha, para pedir minhas coisas. Você postou alguma coisa, você vai perder o Instagram. Em 48 horas você vai perder a mensagem. O site igual, ele copiou o site igual do Instagram, da Califórnia, até o endereço, tudo. Na hora eu estava numa tribulação, eu estava com o Helder, resolvendo algumas coisas que eu comprei no cartão, eu não sabia o que era. Bicente, não sei o que, não tinha um nome da loja específico. Eu digo: não sei, eu não estou lembrando de ter comprado isso. Aí eu estou ligando para o banco, Santander, Helder está ligando para o PagSeguro, e aquela coisa na nossa mesa lá em cima no meu gabinete, e aquele clima assim. Aí chega essa mensagem. Se fosse num momento talvez mais calmo, não tinha me passado. Chegou a mensagem. Aí um negócio que eu postei, a última postagem, talvez você viu, de um cachorro pulando a neve, um cachorro branco pulando a neve. E eu falei sobre o quê? Essa frieza espiritual na tua vida vai acabar. Eu vou orar por você. Deu muito comentário, muita gente entrou, comentou, participou. Então foi muito bom. E aí, quando a gente clicou lá no negócio que o cara mandou, caiu exatamente o cachorrinho. Olha para isso. A gente pensa o quê? O Instagram está com razão, porque o cachorrinho não fui eu que fiz, foi um filme de alguém. Foi uma imagem de alguém, a música de alguém. Aí aparecia. Quando apareceu, sua senha, a senha do Instagram, para que a gente venha repensar o que vai fazer com você. Aí eu... Na mesma hora, o WhatsApp... Prim! Quando o WhatsApp tocou, 90. O Brasil é 55. 90. Fui olhar no Google, Turquia. O cara árabe mandou mensagem em inglês, mandou mensagem em espanhol,
Ele não aguentou que eu não respondi. De noite ele liga para mim, 8 horas da noite, falando árabe muçulmano comigo. Seu Instagram está à venda, quer comprar? Então, se você já viu, está lá, algumas pessoas me procurando. O que é isso aí no seu Instagram? O senhor trocou o nome? Está lá um nome, tudo em muçulmano lá, um nome lá. E aí, são as perdas da vida que às vezes você tem. Porque é um trabalho de anos, milhares de pessoas, e aí, se minha conta não voltar, estão tentando voltar a minha conta, se não conseguir, você faz assim, ó. Todo um trabalho jogado fora. Mas é isso aí. Deus permitiu, Ele vai devolver muito mais. Muito mais Deus vai trazer. O importante, sabe? Tudo continuei normal. O que eu tinha que fazer ontem, um casamento, eu fiz. O que eu tinha que fazer sexta, eu fiz. O que eu tenho que fazer aqui agora, eu estou aqui. O importante é você não fugir. Porque você perdeu, Bianca. A Bianca perdeu. A Bianca foi para a cama. Chorou, foi para a cama. Eu lembrei muito de você. Perdeu um Instagram dela, tinha 20 mil pessoas, da loja dela. Então é assim. O que é que acontece? Toda vez vem no meu coração aquela angústia, eu repreendo. A angústia vem, mas você tem que repreender. Tudo que o diabo quer é lhe botar no chão. E tudo que Deus quer é te botar de pé. É te deixar de pé. Em nome de Jesus. Então, você precisa ser uma pessoa decidida, ter fé em Deus e muito forte, não se abalar. Ele queria que eu não estivesse aqui hoje. Ele queria que eu inventasse uma desculpa e dissesse, não vou pregar, eu vou para São Paulo, eu vou para o Instagram, eu vou para tal lugar, eu vou contratar os melhores do Brasil para recuperar meu negócio. A partir de agora eu não penso mais em nada. Ligar para um pastor, faço o casamento de fulano, eu estou sem condição. Você sabe disso, isso acontece muitas vezes com você. Você fica sem condição de fazer mais nada. Mas, quando Deus pediu o filho a Abraão, e olha que o início de uma campanha, de uma perda, pediu o filho, e depois veio grandes heranças. Então, nessa quinta-feira, estava tudo rodado aqui esses pedidos, eu perdi esse Instagram. Mas em nome de Jesus, se eu não recuperar, vocês vão saber, eu vou avisar. Se não recuperar, eu vou ficar trabalhando um tempo só no YouTube. Só no YouTube. Eu vou crescer lá dentro do YouTube. Com as minhas orações que eu estou fazendo, eu vou ficar lá. Entendeu? Porque é um desrespeito também ao Instagram. A gente já mandou as provas e ele não voltar. Já mandei as provas, eu não fiz nada de errado. Então ele vir e não me chutar assim de um trabalho. Então vou fazer o YouTube. Meu YouTube vai crescer, eu vou arrebentar lá dentro. Acabou. Agora, a gente precisa tomar providências positivas. Já reprogramar o projeto. E aí reprograma e vai embora. Então quando Deus falou aqui, eu quero o seu filho, Ele não chorou, Ele não puxou os cabelos, Ele não caiu em depressão, Ele não ficou com a mulher, Ele não falou com ninguém, Ele guardou no coração o que Deus estava ali, a dor que Ele estava passando era muito grande, mas Ele nem demonstrou isso. Nem demonstrou. E Ele não falou com ninguém, porque Deus não mandou Ele falar com ninguém. Fica para si, Abraão. Eu quero o seu filho. Eu quero o seu filho. Então, o que eu tenho a ensinar a vocês é vocês serem fortes em Deus. Vocês serem fortes em Deus. Porque as situações acontecem na vida de todos. A gente tem 1000 vitórias, mas um momento tem uma derrota para Deus botar um termômetro. Ó. Quando a gente tem uma derrota, é para o termômetro de Deus ficar debaixo do braço. Ó. Eu vou ver se ele está com febre ou se ele está como eu quero. Entendeu? Vou ver. Se ele tiver firmezinho, bacana, eu vou abençoar 10 vezes mais. Então Deus lhe testa nesses momentos de grandes dificuldades na tua vida. Tenha calma, tenha paciência, que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Não perca a sua salvação, não dê um passo atrás, não abra a boca, porque ninguém tem culpa de nada. Ninguém tem culpa, e acabou.
E Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Vamos ver aqui agora o final dessa história linda, maravilhosa. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porque agora sei. Você acha, aí a gente vem para os presbiterianos. Os presbiterianos é aquilo, é o que está determinado. Está determinada a minha salvação, jamais eu vou perder. Pronto, a Bíblia fala, mas só Deus sabe disso aqui. Deus sabia que Abraão não ia negar ele. Deus sabia que ele ia estender a mão para o filho. Deus é onisciente. Mas Deus queria deixar isso aqui para mim e para você como exemplo. Agora eu sei, Abraão, que tu me amas. Então quando você passa algum tipo tem gente aqui na Bahia, no norte, que fala aperreio, né? Você passa algum tipo de aperreio, é para você, para Deus testar você, quem é você realmente. É só isso. Depois, teu projeto vai continuar andando. Então Deus quer só isso aqui, porque está muito claro, não faças nada no 12, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho. Você demonstra duas coisas, que você teme a Deus e não nega nada a Ele. Quantas pessoas têm uma amizade, não, você é meu amigo, eu não posso lhe negar nada. Muito homem assim, um com o outro. Você é meu brother, não posso lhe negar isso. Naquele tempo você me ajudou, agora eu vou lhe ajudar. O que é? O que eu vou lhe pedir é forte. Pode pedir. Eu preciso ir ali para a gente tirar a vida de um. O cara vai e tira. Porque é meu amigo. Ele fez o que com você? Vamos lá. Está cheio de gente aí assim. Vamos lá tirar a vida do cara que ele nem sabe o que foi, nem conhece, sabe nada, só porque o amigo pediu. Aí agora Deus pediu, Abraão ia negar o filho dele? Então pense o que você pode se dispor para Deus, até que limite você pode se dispor para Deus. Chamou o 13, então levantou Abraão os olhos e olhou. Olha o que Abraão tinha dito. Eis que um carneiro estava lá. Abraão tinha dito o que ao menino? Meu filho vai prover o carneiro, meu filho, Deus vai prover o carneiro. Ele olha para trás, está o carneiro, berrando, olha o carneiro aí, ó. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, eis um carneiro atrás dele, travado pelos chifres, em um mato. E foi Abraão, tomou o carneiro, ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Chamou Abraão, aí tudo eles davam o nome, olha, eles davam o nome, Deus fazia um milagre, eles davam o nome. Chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje, a Bíblia não mente. Até o dia de hoje, 7 de março de 2021. Olha aí o que aqui diz aí. No monte do Senhor se proverá. Até hoje. Toda vez que eu subo no monte, eu vou nessa fé. É nessa fé. O Senhor vai prover na vida de todas as pessoas que estão fazendo a campanha. O Senhor vai prover na vida da igreja. O Senhor vai prover na vida do Brasil. O Senhor vai prover na minha vida. O Senhor vai prover na vida de todos. Então vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus.